Então, conforme nós fizemos uma prévia ali, né, antes de oficialmente iniciar a aula, essa nossa disciplina, né, ela vai tratar de gestão. Bom, quando falamos da palavra gestão, a gente já automaticamente se remete a algo, né, a qual a gente vai necessitar fazer todo um processo de organização para gerir alguma ideia, correto? Sim, né? Então, nessa nossa disciplina, nós vamos verificar todos os processos, né? Um apanhado, né, gente, geral, do que nós precisamos para sermos bons gestores. E vamos verificar também que dentro do processo de gestão, nem sempre nós vamos ser os gestores, mas para que se tenha o êxito, né, no final do processo, faz-se necessária a colaboração de todos. Nem todos vão ser empreendedores, como nós já vamos ver logo em seguida, né, no decorrer da nossa conversa. Mas, desde o processo do pensamento, né, da ideia do qual a gente vai elaborar um negócio, por exemplo, ou, né, manter uma empresa já consolidada, toda a cadeia é importante. Então, alguém aqui poderia se perguntar, né, bom, dentro de alguns dias eu serei técnico, né, em mecânica. O que me remete, né, à gestão, se eu não pretendo abrir um negócio, se eu pretendo continuar na empresa que eu estou? Seria um equívoco, né, pensarmos assim. Por quê? Porque a gestão, conforme nós vamos ver, ela é importante em todo o processo. Ninguém consegue ter um sistema de organização se não fizer um bom gerenciamento. E curioso, né, que fazemos isso todos os dias. Na nossa casa, quando gerimos as nossas finanças, né? Quando nós pensamos em fazer a troca do veículo, quando nós pensamos em dar uma condição de estudo, né, aprimorar dos nossos filhos. Tudo isso é o quê? Planejamento, gestão. E todos são importantes dentro desse processo. Vocês, por exemplo, né, são os chefes da família, né? Se não tiver tudo equilibrado, né, dentro da família, em algum momento esse gerenciamento, né, poderá ter alguma brecha. Então, a nossa disciplina, ela tem esse objetivo, né? Nós entendermos que nem sempre, né, nós precisamos ter um negócio para entendermos e para sermos importantes, né, dentro do gerenciamento. E conforme eu tinha comentado com vocês, né, a nossa aula vai começar tratando da gestão organizacional. Ou seja, nós precisamos, né, compreendermos o que é a nossa organização. O que vocês entendem? Vamos voltar aqui na nossa conversa. O que vocês entendem por gestão organizacional? Desculpem. Quem se arrisca? Eu acho que gestão... Oi. Pode falar, Felipe. Vai lá, Rafael. Quer falar? Fala você, fica tranquilo. Vamos lá. Para mim, eu entendo gestão organizacional é a parte financeira, a parte administrativa, a parte pessoal, humana de uma empresa, onde você vai gerir o seu negócio. Acredito que seja mais ou menos alguma coisa por aí. Quem mais concorda com o Felipe? Que acrescenta ou que retira? Ele falou de gestão, ele iniciou dando um enfoque financeiro, não foi, Felipe? Foi, né, que você falou? Foi. E chegou até as pessoas, não foi? Conforme tu terminou. Gente, vocês vejam que ele conseguiu identificar a nossa cadeia de gestão. O nosso objetivo sempre dentro de uma cadeia produtiva e dentro de um gerenciamento é ter um plano. Pode ser até um plano ruim, mas a gente tem um plano. Chegarmos, né, com um determinado negócio ou um crescimento, né, profissional dentro da empresa que a gente trabalha, né,
Isso é um plano. E nem ele tem um objetivo financeiro. Mas notem, a fala do Felipe, eu gostei porque ele falou, ele chegou nas pessoas. Eu vou mostrar uma pirâmide aqui para vocês, para ver se, não sei se enxergam bem, tranquilo aí? A letra? Beleza, né? Gente, essa pirâmide aqui, a gente tem o topo, né, da pirâmide, e nós temos ali eficácia no gerenciamento, otimização do processo e a competência profissional. Todos concordam com isso que está sendo descrito aqui? E vamos além, concordam com o que o Felipe comentou, né, fez ali dentro do que ele julgou do processo de gestão? A gente se encaixa dentro desse processo? O que acham? Sim. Sim, né? O nosso objetivo sempre vai ser o quê? A eficácia. Concluirmos o nosso plano. Olha, o meu plano era chegar na gerência do meu departamento. Beleza. O meu plano é abrir um negócio. Bom, eu tenho que ter a eficácia. Mas, notem, eu tenho N coisas, né, embutidas no processo até que eu consiga ter a eficácia, o êxito, né, do meu plano. Então, isso vai ocorrer, vou voltar de novo aqui no vídeo, conforme está ali, a gente precisa ter noção de que faz necessário que a gente tenha processos que otimizam, né, toda a nossa cadeia produtiva. O que seria isso aí dentro da fábrica onde vocês estão? Por que vocês estão estudando mecânica? Para ser encarregado, para ser um supervisor, para poder acompanhar o processo de montagem, para fazer valer parte de custo, qualidade do trabalho executado, tudo isso, eu acredito. Isso. As indústrias, né, como todo, não só as indústrias, mas como todo o ramo, né, que movimenta, que circula, né, os valores, né, a economia, digamos assim, elas querem otimizar o processo. Otimizar o processo é cada vez mais máquinas, né, mecatrônica aí entrando, né, muito aceleradamente dentro dos processos, para quê? A fim de otimizar. E isso nós voltamos de novo na nossa pirâmide, porque aqueles 3 elementos, eles não sobrevivem dentro do processo um sem o outro. Por que isso? Porque não adianta eu ter o meu foco, o meu objetivo, não adianta eu ter todos vocês trabalhando na minha empresa, profissionais capacitados, né, formados com um curso, se eu não tenho os maquinários adequados à evolução do estudo de vocês, e vice-versa. Então, por isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês o que seria, né, mais detalhadamente, essa cadeia, né, que a gente viu ali no outro slide. Então, a gente precisa entender que o nosso processo de gerenciamento, né, ele está lá. A base, né, é o operacional, depois o tático, né, e depois o estratégico. Aqui está colocado, né, gente, do lado, o que seria, né, a ideia que as pessoas deveriam ter dentro desse organograma, vamos dizer assim. Então, o operacional, né, ele vai pensar no quê? Na atividade que está sendo executada, ele tem, né, um foco no curto prazo, né? O que eu quero dizer com isso? Lá onde vocês trabalham, nós não podemos pensar, né, que vamos levar um mês para consertar uma esteira. Correto? Não. A gente precisa cada vez mais otimizar o tempo. Bom, não foi possível resolver nesse turno, tem que ficar bem planilhado, bem explicado, bem comunicado aos próximos colegas que entram. Por quê? Porque tempo é dinheiro.
Já o processo tático, né, que é aquelas pessoas que no processo de gerenciamento estariam, né, entre o chão de fábrica, eu diria, né, e o estratégico, que seria aquelas pessoas ali que têm o objetivo, né, os empreendedores, eu diria. Essas pessoas que estão aqui, né, no meio desse processo, elas vão pensar sempre no departamento, no seu departamento, né, elas vão ter objetivos ali mais detalhados, né, mais palpáveis, elas sabem de números, né, e tem o foco aí dentro do médio prazo. O que vocês estão vendo aqui com a questão tempo, conforme a gente vai mudando de classe dentro do processo de gerenciamento? O que vocês já conseguem analisar aqui? Eu posso dizer que aquele que pensa no negócio, que está lá no topo da pirâmide, que tem a estratégia na sua mão, ele tem que ter estudado para ter entendido, né, o seu objetivo aí a um longo prazo, como eu coloquei aqui. Posso e devo. Exemplo, sou, né, proprietária de uma fábrica de fertilizantes. Loquei um terreno, ou comprei o terreno, não sei, mas peguei aí consignado um terreno na planta industrial aqui de Rio Grande. Vou montar a fábrica, vou fazer obras de infraestrutura para isso. Só as obras vão durar aí numa média de 2 anos, né? A 3, até ficar tudo concluído aí, mas dentro desse último ano já consigo ter uma operação lenta, mas consigo, como foi o caso de empresas aqui que a gente viu, né? Ampliarem e serem assim. Bom, a partir disso, né, eu vou ter as pessoas que vão comandar, né, o setor operacional. Os líderes, né, aqueles que estão ali dentro do departamento de manutenção, né, vou citar a manutenção, que é o nosso caso, né, para determinar o que tem que ser feito dentro de um cronograma em um mês, da parte civil, da parte mecânica, da parte elétrica. Eu, se sou a empreendedora, montei essa fábrica, eu vou ter lucro em um ano? O meu tempo de retorno, né, é a longo prazo. Por exemplo, todo o investimento, né, que eu coloquei para ter esse complexo, vamos dizer que ele comece a voltar para mim dentro de 5 anos da fábrica operando. Então, o meu foco não é no agora. As pessoas que estão ali, né, pensando a estratégia da gestão, elas entendem a gestão como algo a longo prazo. Elas estudam o mercado, o negócio, né, e se atentam a isso e sabem, né, que dentro daquele período elas precisam sobreviver a fim de ter esse retorno num prazo maior. Por que, então, que o tático, né, fica no meio e tem um foco no médio prazo? Não é imediatista que nem o setor operacional. O que acham? Bom, no momento que eu digo, né, que dentro da minha cadeia aí do processo de gestão, vou frisar aqui, né, que nós estamos focados na nossa área, né, dentro do nosso negócio, né. Existem outras maneiras, né, da gente pensar e detalhar melhor, né, essa gestão para outros negócios. Mas aqui, por que é no médio prazo? Porque, por exemplo, aqueles que estão ali no modo intermediário entre
o departamento de estratégia, né, e a operação, eles trabalham dentro de um cronograma, né? Eles sabem que o objetivo, quando eu decidi montar uma fábrica na planta industrial de Rio Grande, que foi o nosso exemplo, eles sabem que o meu objetivo é operar daqui a 2 anos. Iniciei a obra hoje, operar daqui a 2 anos. Então, ele sabe que, para isso, ele vai determinar o Felipe lá a cuidar dos licenciamentos, por exemplo. O Rogério, ele vai determinar que ele tem aí 1 ano para entregar para ele a parte de infraestrutura. Pode ser, né? O Rafael, por exemplo, ele vai determinar que ele vai estar com a parte de canteiros, né? E de ali escritórios pronta, a parte civil. Então, são tudo pessoas que têm um cronograma de etapas. Eles têm algo num médio prazo. Eles têm um período para ir determinando aquele serviço. Porém, quem está no operacional, tudo é para hoje? Não, para ontem. Quando pensou em entregar, já deveria ter feito. Então, gente, mostra aqui também mais situações do nosso cotidiano, porque a gente está falando isso como se fosse uma regra, uma receita, e a gente não pode enxergar assim. Vou voltar aqui. Por que eu digo isso para vocês? Porque no momento que eu necessito que aquele grosso, né, de pessoas que trabalham no processo da cadeia de gestão, que estão lá embaixo, a base da pirâmide, é o povo, né? É os que mais têm que baixar a cabeça e trabalhar para aquilo dar certo. O que entra, então, dentro do gerenciamento que a gente ainda não falou? Qual o perfil de pessoas que me interessa nesse momento? Mão de obra capacitada, especializada? Mão de obra especializada, especialista, né? Não posso brincar que sei. Qualificação profissional. Qualificação. Mas uma coisa que vocês não, que ninguém falou ainda. Eu tenho que ver só o aspecto financeiro do meu cronograma, do meu objetivo de chegar lá e montar essa fábrica, nesse exemplo aí genérico que nós estamos falando. E as relações, e o estudo das relações interpessoais, por exemplo, como fica? Qual é o perfil daquelas pessoas que estão lá na base da minha pirâmide, em maior número? Afinal de contas, aquelas pessoas que vão trabalhar em maquinários, em escavações, por exemplo, para montar essa fábrica, né? Quem são essas pessoas? Isso é importante ou não no nosso processo de gerenciamento? Sim ou não? Sim, tem que ter planejamento, né? Cronograma. Tem que fazer um planejamento de obra, né? Exato. Senão não vai sair. Gente, o nosso processo de gerenciamento... Desculpa, Rafa, eu te cortei a tua fala. Sim, é igual numa manutenção que tu vai fazer na empresa. Se tu não tiver o planejamento, tu perde tempo, tu acaba tendo um custo maior, te falta peça, aí tu vai lá e perde tempo, perde mão de obra, e acaba no final da tua manutenção, tu vai perder produção, né? Porque a fábrica vai ficar mais tempo parada por causa de uma falta de planejamento. É o que eu penso, no planejamento também leva muito em conta, né? Fora mão de obra qualificada, planejamento, né? Organizacional, né? Perfeito. Está mais que entendido para nós que a base da minha pirâmide, assim como o topo da minha pirâmide, é imprescindível que a mão de obra, né,
seja qualificado. Quando falo de mão de obra, tanto aquela braçal, que é o nosso caso, né, de manutenção, quanto a intelectual. Por isso que elas são ali importantíssimas, né, principalmente o topo e a base da pirâmide. Porque a gente sabe que quem está no meio da pirâmide, ele é um intermediário, um atravessador, correto? Ele está ali na questão monetária, muitas vezes ganhando mais do que a operação, para fazer cumprir cronograma. É isso. Mas, dentro do processo de gerenciamento, além de tudo isso que nós estamos apontando aqui, né, que é necessário essa qualificação, que é o que todos vocês estão buscando aqui na escola, a gente tem que levar em conta como funcionam as relações das pessoas entre si. Como é o psicossocial das pessoas. O que eu quero dizer com isso, gente? O que fica óbvio para a gente quando falamos disso? Por exemplo, eu consigo abrir uma lanchonete e colocar de garçom... Tu diz o clima entre as pessoas, clima organizacional, clima entre as escalas, hierarquia, etc. Isso. É isso que estás falando? Isso. É essa a ideia. Eu preciso levar em conta, para ter sucesso no meu processo gerencial, como funciona o comportamento, né, humano daqueles que estão do meu lado. Que era o exemplo simples que eu ia dar da lanchonete. Eu consigo ter uma... Tem que saber lidar com o ser humano. Exato. Nós precisamos, por exemplo, eu não posso ter um atendente, né, um garçom desatento. Que o Felipe lá pediu um hambúrguer e ele trouxe batata frita. Vai dar certo esse meu negócio? Não. Ou a pessoa é treinada, né, para ter o foco no cliente, ou não dá certo. Por que os sistemas, principalmente dos governos, né, quando nós vamos aí em órgãos, né, prefeitura, dessa cunha, né, por que muitas vezes a gente não gosta do atendimento? Porque a gerência, né, a tática, está muito longe. Não fica equilibrado. Não tem um treinamento. Por quê? Porque é muito braço de gestão. E aí perde-se o foco. Então, o processo de gestão, ele precisa ser algo muito bem costurado. Eu estou dizendo aqui que muitas pessoas não têm condições de trabalhar nunca em nenhum lugar? Óbvio que não. Mas estou dizendo que tem que fazer parte do processo de gestão as diferenças. Faz-se necessário, né, a gente compreender que as nossas diferenças são relevantes, o nosso comportamento é relevante, né, para que tudo dê certo ali dentro do que a gente está efetivamente construindo, né, ou está fazendo parte do processo. Concordam com isso? Consegue entender isso? Sim, né? Pode falar, Felipe. Não, é comentar só que por isso que existe um sistema de gestão da empresa, né? Para as pessoas, além de serem capacitadas, a empresa mostrar o que realmente é, quais são os valores e todos os colaboradores saibam exatamente o que a empresa quer que seja passado, além de toda a segurança, do tempo, pensando em custo e tudo mais, o bem-estar do colaborador, que seja cumprido o prazo, que é muito importante também. Dentro dessa gestão da empresa, todos os colaboradores têm que saber e têm que fazer valer, né? Treinamentos. Exato. E informação. Perfeito. No entanto, que em muitos locais, a escola, né? Agora não temos
eu particularmente ido, né, presencialmente, mas uma coisa que chamava atenção logo na entrada, principalmente no prédio antigo, era o quê? A missão, os valores, né? Todo lugar que a gente vai, a gente sabe o que é o objetivo da empresa. Nós vamos estudar isso aqui. As empresas, né? Todo negócio, ele tem um foco. Qual é o objetivo da Escola GP Machado? É só formar as pessoas? Não. Só dar diploma? Não. É capacitar, tornar apto, né, um grupo de pessoas em determinado período para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. A missão é fazer com que esse objetivo chegue, né, seja concluído. Mas, para isso, a gente tem aí todo esse processo que não está colocado ali naquela pirâmide, né, que eu mostrei para vocês, mas que a gente tem que começar, como parte, né, do processo de gestão, compreender que faz-se necessário. Como, por exemplo, os treinamentos, né, que o Felipe falou, fazer com que as pessoas entendam como funcionam as regras da empresa. Então, existe, né, algumas empresas que tornam o funcionário mais próximo, né, quando conhecem a problemática dele. O que vocês têm para citar de algumas empresas que vocês trabalham, ou já trabalharam, ou estão trabalhando, que torna o funcionário mais achegado à empresa? Quem é que tem um exemplo? Ninguém lembra de algum exemplo? Eu tenho um exemplo de algo que eu lembro, né, quando criança, e mais quando criança e adolescente, né, porque eu vivi isso. Meu pai ainda é, né, funcionário de refinaria. O que a empresa fazia para tornar o funcionário e a família mais próximos? Visitas, né? Às vezes tinha alguns pequenos eventos que os filhos poderiam ir, caminhar em algum setor, né, da planta, como aconteceu, entender o processo. Por exemplo, crianças que tinham uma média lá estipulada na escola, ganhavam um valor monetário, né, dinheiro. Não sei se isso existe ainda hoje em dia, mas isso existiu, né, quando criança, e os meus irmãos. O que é isso, na verdade? Qual é o objetivo disso, gente? Nenhum? Né? Vamos... Motivar os funcionários. Motivar os funcionários. Outro exemplo que tem nesse mesmo lugar, as gratificações. O que é uma gratificação? A empresa retira, né, parte do seu lucro e divide entre nós. Participação de lucro, quer dizer? Isso. Participação de lucros, né? Então, o que significa isso? A empresa é muito boa, ou o funcionário é divino, aquele ali que ganhou? Não, gente. Isso faz parte da relação empresa-funcionário, né? Ou seja, o topo da pirâmide entende que a base trabalhou muito para se chegar naqueles índices. E aí, o que ele faz? Ele agrega valor às pessoas. Como? Fazendo lá uma confraternização de final de ano, dando um presente simples, mas dando, né, no Natal, por exemplo. O que significa isso? Uma parte do processo de gestão que faz, então, com que as pessoas se sintam no trabalho ou em casa. Fala, Felipe. Acho que você falou. Não, se sintam em casa, né? Em casa. Porque no momento Sim. que eu tenho esse achego dentro do meu trabalho, no momento que o meu filho é valorizado, no momento que vem uma lembrança no Dia das Crianças, por exemplo, eu vou motivado para o serviço.
Por quê? Eu fico melhor? Não, é porque isso mexe com o psicológico das pessoas. Deixa as pessoas gostando de trabalhar naquele lugar. O que acontece também, além da família contribuir para o trabalhador permanecer naquele lugar? Diminui índices, né, de acidentes. Gente, isso não estamos inventando aqui, isso é estatístico. Quem se interessar, né, e por segurança do trabalho, é estatístico. Funcionário feliz no seu local de trabalho, ele não é que ele não se acidente, mas ele reduz, assim, as chances bastante. Por quê? Porque ele quer estar ali. Ele não quer ir embora dali. Então, a chance de acontecer alguma coisa naquela trajetória dele nesse local, né, de modo ruim, de modo negativo, reduz muito. O que é isso, na verdade? Qual nome a gente pode dar para isso? Isso daí motiva, né? Fazer motivação no funcionário. Isso é uma estratégia, né? Valorização profissional. Valorização. Valorização. Outro exemplo, né, que a gente melhora o nosso processo gerencial, né, de gestão, por exemplo, são empresas que fazem incentivo ao estudo. Não sei se é o caso de alguns aqui, mas algumas empresas escolhem, né, alguns funcionários, ou então aqueles que têm interesse, vão lá e fazem um aprimoramento. Vão lá estudar. A empresa tomou um súbito de bondade? Não, gente. Isso é uma simbiose. Eu vou pagar a tua qualificação porque eu gosto de você, eu quero vocês, né, no meu quadro, no meu organograma, então eu vou investir em ti. E qual vai ser a tua atitude? Primeira coisa que tu vai saber, além de que vai estar ganhando qualificação profissional, tu quer saber aonde tu vai chegar nisso. Então, é isso que as empresas fazem. Quem vai ter esse papel dentro da nossa cadeia ali da gestão? Aquelas pessoas que estão ali dentro do tático, né? Não é o presidente da empresa que sabe isso. O diretor-geral, aquela pessoa que às vezes nem está aqui em Rio Grande, vamos supor, né? Não, é aquele que está no meio do processo, que consegue falar comigo, né? Que estou na base do processo, e também com aquele que está acima dele. É o intermediário. Então, essa pessoa, ela não tem só a função de distribuir tarefas. Ela tem a função de chegar e dizer, Felipe, notei que você anda, sei lá, vamos citar um exemplo, você anda aborrecido, né, por esses dias. O que tu tem? Isso faz parte do gerenciamento? Com certeza, né? Essas pessoas ali dentro, né, no meio, né, dessa cadeia de gestão, ela tem essa função. Notar que uma pessoa muitas vezes não está faltando continuamente trabalho porque não gosta de trabalhar, e sim porque está com algum problema. Entender que ele pode ter algum problema de família, como doença, isso é muito comum, e às vezes a pessoa não tem abertura, né, para chegar e dizer, isso atrapalha a rotina do serviço. Então, gente, o nosso processo, o nosso papel dentro da gestão é tudo isso. Não é só entender que a gente tem que chegar aqui, baixar a cabeça, trocar rolamento, fazer manutenção de tal maquinário, né? Lubrificar. Não. O nosso papel é entender aquele nosso colega que está do lado. Correto? Todos enxergam isso desse modo? Por que isso? Porque vai ficar mais fácil, né,
Sim. de nós trabalharmos, né, e de nós chegarmos aí no nosso objetivo maior. Ia falar, Felipe? Só comentar mesmo referente a isso, porque a gente passa a maior parte do tempo da vida trabalhando, né? Então a gente acaba se tornando uma família. Então você certo. acaba vendo que a pessoa, cada mudança dela no dia, você acaba percebendo. Se ela está rendendo mais, se ela está rendendo menos, se ela tem algum problema. Então, como está vivendo muito tempo junto, eu acho que é bacana, assim, você poder perceber e conversar. Porque um funcionário, um colaborador que está com você ali no teu dia a dia, você percebe cada diferença dele. Ele rendendo mais, seu trabalho vai ser mais fácil, todo mundo entendendo um ao outro, todo mundo se ajuda. Consegue perceber e consegue chegar, chamar de canto e entender o problema dele e ver o que você pode fazer. Até onde você alcança, se não, passar adiante. Mas o importante é ter o colaborador bem na empresa. Exato. Ele está legal. Eu concordo, né, com o E Felipe, eu outra, acho que... né? Um trabalhador que esteja mal, com algum problema, ele pode até causar um acidente para ele e para ti, para outra pessoa, né? Isso Verdade. daí acaba mexendo no... Vamos levar para o lado financeiro também, pode gerar muita complicação, né? Até fechar uma empresa, dependendo do acidente, né? Sim. Às vezes o cara tá com a cabeça na lua aí, e aí Gente, causa um acidente por uma bobagem, né? Então é mais fácil tu deixar ele afastado e continuar o serviço sem ele do que ele causar um acidente até uma morte, né? Exatamente. Verdade. Isso que o Rafael agora comentou, Felipe também falou em partes, mas ele focou no acidente, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, onde eu trabalho, no loteamento. Para vocês verem como é importante a gente ter o domínio de quem está do lado da gente no trabalho, de a gente ser um time. Eu não gosto da palavra equipe, eu gosto da palavra time. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Time entra em campo para ganhar. Equipe, qualquer um pode ser substituído. Um time ou funciona nós 8 que estamos aqui nessa sala juntos, e a gente ganha junto, ou a gente perde junto. Isso é um time. Então, mostrando que a gente ter o domínio dessas pessoas e delas enxergarem a gente com a mesma camiseta, é demais a importância disso. Eu cito para vocês o exemplo de uma escavação que eu estava ao lado ali, e o líder do trabalho, né, o encarregado da obra, que comandava o trabalho, ele não tinha planejado, e aí vocês vejam a falha, porque a minha também era para ter garantido que isso estivesse sob controle, né, todas as etapas do que se faria. Eu sei que existia uma retroescavadeira, um operador que é um ótimo operador, no entanto que ele continua lá, só que eles começaram a ficar em conflito. O encarregado mandava, vem para cá, e via que não dava, vai para lá. Ele simplesmente deixou a vibração do trabalho muito ruim, porque começava a gritar com o operador da máquina, as pessoas que estavam em volta, cada vez que o encarregado errava na posição da escavação, prejudicava os colegas que estavam lá embaixo, porque desbarrancava o serviço, até que o menino da máquina fez um jogo, bateu com a mãozinha, né, num poste. Não chegou a derrubar, mas deu uma tombada, né, e desbarrancou ali aquele buraco. E abandonou a máquina. Uma escavação de 4 metros, vocês conhecem isso? Quando tu começa a cavar, tu termina o serviço ou tu vai ter problema. E ele simplesmente saiu, muito transtornado, não falou mais nada com ninguém, passou 3 dias sem aparecer no serviço. O que mostra isso? O operador de máquinas é ruim? O líder era ruim? A engenheira aqui era ruim? Não, acho que só faltou diálogo e entender Diálogo. e deixar a vaidade de lado, e ir lá e analisar todo mundo junto. O que é melhor ser feito aqui? Porque às vezes o cara da máquina, que às vezes não é tão instruído quanto o encarregado ou quanto o engenheiro, poderia dar uma boa dica de resolver o problema
da melhor maneira possível. Às vezes é uma questão de ouvir. De ouvir. Felipe, Isso tu é falou algo verdade. importante. Tu falou algo Isso é muito verdade. importante. Ninguém melhor para resolver esse exemplo que eu citei, que aconteceu dentro do canteiro, do que o operador da máquina. Porque ele sabia o que fazer realmente, porque às vezes tem experiência, né? Exato. Porque ele Mas às vezes, dizia, aí eu não chego. Ele falou mas isso a algumas vaidade, vezes. às vezes a vaidade de quem está comandando. Também. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu não sei, né, se todas as 3 pessoas que estavam envolvidas ali na execução do serviço, né, o encarregado e o próprio operador eram ruins para fazer aquele serviço, ou se nós estávamos muito perdidos. Eu diria que nós estávamos perdidos. Isso é um exemplo que mostra, né, o que o Felipe disse, a vaidade, né? Acho que foi o Rafa até que falou, a vaidade, né? Então, a gente tem que sentar e organizar o trabalho. Porque esse tipo de descontrole nosso, né, na execução de um serviço importante e perigoso, porque é algo aí a 4 metros, né, de escavado, pode matar uma pessoa. Porque existem pessoas lá embaixo, a base da pirâmide está lá embaixo, literalmente, né? Está lá tentando ligar conexões, está lá, e se desbarrancar e se vir água, né? Poderá ter problemas aí, se não morte, né? Algum problema sério aí de acidente. Então, mostrando, né, que esse tipo de coisa não está longe da gente. Esse tipo de situação está do lado da gente. E notem, eu leio sobre gestão. Vocês, alguns podem já ter lido e hoje estão aqui discutindo isso. E a gente pode chegar amanhã e acontecer um evento desse, né, similar, que nos bota numa situação como se a gente não conhecesse nada de planejamento do nosso próprio trabalho. Então, isso são sequências, né, de erros que, se todos tivessem sentado, planejado o que vão fazer, analisado, né, com quem necessita fazer aquele trabalho ali, as coisas podem sair melhor. Então, esse organograma, eu diria, ele não pode ser muito longínquo, né? A base do topo. O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso ter um tempo, mesmo que eu esteja mais acima, eu preciso ter um tempo para conversar e entender a necessidade das pessoas. Entender o que as pessoas precisam para executar aquilo ali. Porque, às vezes, quem está liderando dentro desse gerenciamento, né, do serviço, ele quer números. As obras, né, onde vocês trabalham é assim. Eu preciso disso tudo funcionando porque eu tenho que entregar tantas sacas de adubos, né? Um exemplo, tal dia. Ou eu preciso, né, fazer o caso, acho que do Rogério, né? Trabalha em plataforma, tem que sair, né? O que estão fazendo lá tem que mandar embora. Tá, mas a que preço? Vai ter alguém com problema de saúde ocupacional? Porque também tem uma outra coisa, temos que levar em conta dentro da gestão, que nem sempre os acidentes são aqueles que a gente vê mutilação, morte, né, invalidez. O que mais ocorre que a gente sabe? Vocês veem aí dentro das fábricas. Depressão, abuso de álcool, uso de drogas, tabagismo, né? Inclusive, as empresas têm um plano, né, para que tenha uma área ali para as pessoas irem. Isso é uma outra estratégia da gestão. Por que ninguém te proíbe de fumar, mas te faz ir lá na frente da fábrica, no fumódromo? É para Fazer a te pessoa desistir. Ela vai uma vez no dia, 2 vezes, aí só se ela tiver com muita vontade mesmo de dar aquela pernada, porque, olha... Gente, isso é uma estratégia. O fumódromo é bem longe, né? Bem longe.
Isso é uma estratégia. Não é para discriminar, porque eu estou falando essa palavra porque eu já escutei uma pessoa dizer que levou isso como se fosse discriminação com quem fuma. Gente, isso é uma estratégia da gestão. Primeiro, porque se tu tiver condições de ir perto, né, num fumódromo muito perto de ti, o que tu vai fazer? Quem fuma aí? Quantas vezes tu vai fumar? Vai mais vezes. Vai mais vezes. E aí não é bom para a empresa, né? Se tu for 5 vezes, sei lá, estou chutando, né? E num dia fumar não é muito legal. Mas agora, se tu for uma vez só, tu vai continuar trabalhando e vais agredir menos a tua saúde. Nesse exemplo, né, gente? É uma estratégia da gestão. Pode ser ruim, mas vamos ver por outra perspectiva. A gente sabe também, né, quem vai aí seguir para o rumo de liderar pessoas, né? Que eu acho que todos vocês, a partir de formados, se já não fazem agora, o que é importante existir? Por exemplo, vocês vão para o trabalho e trabalham 8 horas corrida? Corrida não, mas muitas vezes mais do que 8 horas. Muitas vezes mais do que 8 horas. Ó, seu Pedro! Bem-vindo! Aquele tempo, gente, que nós paramos para o cafezinho, para fumar, ele é produtivo para a gente ou não? E para a empresa, por consequência? O que vocês acham? Eu acredito que sim, desde que não vá também toda hora, mas aquilo ajuda sim a você dar uma desligada e organizar as ideias e retornar para o trabalho até melhor. Eu acredito que sim. Gente, eu vejo isso diariamente. No meu caso, né, da construção civil, as nossas regras, né, não divergem um pouco das de vocês, mas verifico que aquele momento, 15 minutos de manhã para o cafezinho, é salutar. Por quê? Porque, às vezes, lá no canteiro, e isso eu vejo praticamente todos os dias, há uma divergência qualquer. Porque, sei lá, o Rogério aí queria as coisas de um jeito, executar o trabalho de um jeito, Felipe de outro. Há aquelas coisas. E essas diferenças são resolvidas quando? Quando as pessoas relaxam. Então, esse momento aí, 15 minutos pela manhã que param, o empreendedor não gosta. Aquele que está em cima de mim, lá no topo da pirâmide, ele não gosta. Mas eu, que faço, que enxergo o lado dele na questão, né, que ele precisa terminar para ganhar, enxergo que é salutar para aquelas pessoas. Porque naquele momento eles discutem problemas da família, eles contam, né, situações aí do seu cotidiano, eles mostram, alguns lá têm netinho, né, filhos, enfim, eles mostram lá fotografias. Há um momento de descontração. Quando retornam, é como se a recém tivesse chegado no trabalho de novo. Posso chamar isso de uma estratégia de gestão? Posso. Quem trabalha na área tem outra estratégia. Como, Rodrigo? Quem trabalha na área com peão direto tem outra estratégia, né? Tem outra visão das coisas. Eu não consegui entender o que tu está dizendo, me perguntando. Tá ouvindo melhor agora? Tô. Quem trabalha na área, o dia a dia com peão, tem outra visão, né? Tem outra estratégia. É um outro modo de ver as coisas. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não fumo, mas eu sou viciada em café. O meu psicológico bate se eu for num lugar que eu não pare para aquele momento café. Por quê?
porque eu já acostumei por esses motivos que eu citei a vocês. É o momento que eu entendo por que o seu Pedro não veio trabalhar ontem, por que tinha aquela briga lá que eu não entendi no meio da obra, porque é ali que é solucionado os conflitos. Então, isso é uma solução, muitas vezes, né, dentro do nosso processo aí de gestão. E as empresas investem nisso, né, gente? Existem aí empresas, né, algumas que eu trabalhei, 2 que eu trabalhei, né, que eram de fertilizantes há muito tempo, não sei se ainda permanece, que tinham ali uma pequena sala de lazer. Para que serve? Para tu passar o dia inteiro lá na sala de lazer? Não. Mas tu almoçava. Eu fiz, há muitos anos eu fiz estágio numa, né? Tu almoçava, tu ia para a sala de lazer, tu conseguia jogar, né? Quem joga, se não, tu conseguia ficar sentado, conversando, interagindo. É salutar isso? Claro que sim. Eu trabalhei numa empresa que tinha até colchonete para tu dormir no horário após o almoço. Tem muita gente que gosta de tirar uma pestaninha, né? Sim. E eles forneciam colchonete para a pessoa não dormir no chão e forneciam uma área ali de silêncio, bem interessante. Agora, na outra empresa que eu estou também, tem uma mesa de bilhar, mesa de dominó, e ali a pessoa se vai conversando, se reúne, aí daqui a pouco já estão combinando um churrasquinho, já estão levando a convivência profissional para o familiar junto e acabam criando um vínculo de amizade, um cuidando do outro dentro do serviço, né? Acontece muito isso. Aí tu te preocupa mais com aquele teu colega de trabalho. Não é só um colega, ele se torna um amigo, né? Ele é teu amigo. Porque tu acaba pensando mais nele, se ele não está fazendo nada errado. Ele que se ralha, ele que está fazendo errado. Não, tu vai lá e repreende, diz, cara, pá, tu te lembra, não rateia, pá, tu começa a cuidar mais, né? Aí um cuida do outro, que nem um elo de corrente, né? Que aí se torna forte, porque uma corrente se torna forte porque cada elo ali faz essa função, né? Se um elo se quebrar, a corrente não tem função nenhuma, né? Eu penso assim, na posição de encarregado, né? Sim, eu concordo Sim. contigo. Quando as empresas proporcionam isso, né? Claro que elas visam o seu objetivo final. Vender o seu produto, né? Isso a gente sabe, todos nós trabalhamos, aliás, não podemos ser hipócritas, em troca do nosso sustento, do nosso ganho. Para isso a gente estuda, para isso a gente se aprimora, a gente quer chegar sempre além. É o nosso objetivo. Mas termos aí, dentro do nosso processo, situações que melhoram isso, atinge o que o Rafael comentou agora. Os vínculos, né, são aprimorados. Quando os vínculos são aprimorados, se eu sou mais, né, relapsa no meu trabalho, eu vou ficar envergonhada porque eu sei que eu vou estar lá prejudicando o Rogério. Poxa, o Rogério vai na sala de lazer comigo, ele vai no fumódromo, né, comigo lá, nós temos um vínculo, né? E aí, então, eu vou deixar pegar que vai prejudicar ele. Então, gente, isso é uma simbiose. As coisas entram, né, numa mesma frequência e entram aí num equilíbrio. Esse é o objetivo aí, né, do nosso processo de gestão, né? Fazer, então, com que a gente identifique, né, não só o potencial das pessoas, a capacidade individual de cada pessoa dentro, né, dessa cadeia aí de produção, mas também o comportamental. Porque a gente conhecendo o comportamental, a gente também consegue, né, fazer com que as pessoas se adequem, né, ao molde do processo. Correto? Bom, dentro desse processo de gestão, quando eu falei agora o comportamental, porque nós não tínhamos ainda falado do comportamental. A gente tinha falado aí, né, a capacidade técnica, né,
a propriedade dos especialistas, né? Cada um dentro ali do seu nicho, né? Da nossa cadeia de gestão. Mas o comportamental, o que que é? Por que que é importante a gente identificar o processo, o comportamento de cada pessoa que está dentro desse processo? Aonde isso está, gente, nessa vasta abrangência aí que tem essa cadeia de gestão? Eu consigo restringir dentro de uma empresa as pessoas? Não, né? Eu vou ter pessoas de todo tipo de lugar, não é isso? De comportamento, de estilo de vida. Como isso interfere em mim? Como eu me posiciono diante disso? Eu tenho um outro exemplo para vocês, para dar. Eu trabalhei executando aquele hotel que tem ali em São José do Norte, sabe? Bem em frente ao EBR ali, acho que o Rogério, né, que trabalha por ali. Eu tive 4 rapazes que eram seneganeses trabalhando lá. Não sei se vocês sabem, mas não sei se todos, né, mas a vasta maioria deles, né, daquela etnia, eles são muçulmanos, né? Sabem disso? O que que implica nisso, serem muçulmanos? Acho que são os horários que eles fazem a reza deles, aqueles horários programados. Eu acho que isso daí, que a gente não está habituado, seria algo que seria estranho, porque eles param Estranho. mesmo. Eles também não comem, eles comem carne, mas nada derivado de suíno, né? De porco. Sabem disso também, né? Bom, mas onde é que eu quero chegar no comportamento? Vamos ser honestos. Isso me atrapalha eles não comerem carne? Eu, Viviane, e vocês, colegas deles? Gente, em nenhum momento. Nada. Não, Em nada. mas só tem que fazer um prato diferente para eles, né? Aí tem Chegasse que onde eu queria. o refeitório tem que fazer uma organização para ter aqueles 3 pratos, 4 pratos diariamente, quando tem a carne de porco, para eles comerem outra coisa, né? Só isso. Exato. Tem que se Chegasse onde eu organizar. queria. Nós tínhamos primeira dificuldade que eu, no caso, né, enfrentei, que apenas um era poliglota, né? Falava lá inglês, português já falava bastante, né? Ali o idioma deles lá e francês. Ele era o intérprete. Gente, isso não era problema nenhum. O único problema para mim era entender, às vezes, quando eu tinha que tratar com um específico ou algum colega, mas eles também eram eles tinham facilidade, né, de aprendizado e já falavam muitas coisas e entendiam os demais. Mas, enfim, o que que acontecia, né, que eu falei que o Rafa chegou no ponto que eu queria? O fato deles serem muçulmanos tinha essa questão deles não comerem, né, nada derivado de suíno. Bom, o que que aconteceu uma vez que foi um evento comportamental dentro da obra? Alguém abriu marmita, primeiro erro, né? Um colega tomou a liberdade de abrir as marmitas, né, que chegavam, que se comprava, desfiar para que eles pensassem que era frango. Gente, muitos ali riram. O Rafa, né, Uma até falta achou de respeito, isso, né? falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Exato. Porque são colegas de trabalho. Para que religião, futebol e política não se discute. Não se discute. Cada um tem o seu, não tem que intervir na religião ou na crença de ninguém. Isso daí aconteceu
uns dias atrás aí lá no meu serviço, um tava cantarolando uma música de uma religião e o outro, tá amarrado em nome de Jesus, sai para lá e para lá. E eu disse assim, pô, mas tu não tem que intervir na religião do cara, só fica na tua, cara. Aí, Sim. né, eu sei, não sei o que, mas tá amarrado, pá. E ficou, tipo... Exato. Aí ficou mais feio para ele, porque ele tá denegrindo, Está dizendo que tá fazendo agredindo. um preconceito, agredindo isso. Exato. Gente, esse exemplo, né, que o Rafa comentou agora e o que eu citei para vocês, primeiro é uma falta de respeito. Não temos autoridade para mexer em algo de ninguém, porque primeiro é uma brincadeira de mau gosto, né? Algo que não se faz. E outra, mexer com o credo de uma pessoa. Porque o que abriu e chegou a ingerir, ele ficou transtornado. Transtornado, eu não sei descrever para vocês. Era uma coisa assim, ó, que me assustou o modo como ele ficou. Por quê? Porque aquilo é importante para ele. A infração daquela regra é importante para ele. Ele tem um compromisso que não permite ele, né, a ingerir tal coisa. Então, eu lembro, né, que na época foi feito, né, naqueles DDS lá do início do trabalho, nós conversamos todos, né, para falar das nossas diferenças. E aí parece algo meio esquisito, eu diria, né, porque todo mundo adulto, muitas pessoas até bem mais velhas que eu, que estavam ali e que participaram disso, né, para mim, dessa atrocidade, até porque eu não imagino fazendo isso, né, e achando tais coisas normal. Mas aí eu pergunto, dentro do nosso processo, do que nos interessa aqui do gerenciamento, não serve para nós, os muçulmanos, trabalhar com a gente? Ou então não serve para nós esse grupo de pessoas que não viu problema nisso? Quem não serve? Ou todos servem? O que vocês acham? Olha, para mim, essa pessoa que teve essa atitude, para mim já perdeu um ponto. Não que ele pode ser um ótimo profissional, mas ele já perdeu um ponto de credibilidade comigo, porque ele está fazendo uma brincadeira com uma coisa séria. Se ele faz isso, Exato. ele pode fazer outras coisas, entendeu? Então, ele pode ser um ótimo profissional, pode ser o melhor que tem na profissão dele, mas se ele comete essas atitudes, então ele acaba perdendo o ponto, para mim, né, no meu pessoal. Isso. Mas eu acho Mas o que tu acha, Rafa? para a empresa, nós somos só matrícula, né? Tu sabe. Com certeza. Sabe? Mas o bom gestor, ele se livra do problema se livrando das pessoas ou ele treina as pessoas de acordo com o que ele pensa? Não, capacita, qualifica. Qualifica. Gente, faz o... O que eu levei em conta nesse processo, nesse exemplo que eu vivi e estou repassando a vocês? O que eu levei em conta nesse momento? Primeiro, nós brasileiros somos mais desprendidos de determinadas regras. É ou não é verdade? Podemos lá ter os nossos credos e alguns compromissos assumidos lá, mas que como nossa etnia, nós todos aqui, a gente consegue identificar e vive legal. Ter um grupo de pessoas de outro país, com outros, né, enfoques, né, isso foi o que eu levei em conta, que nós realmente éramos muito diferentes e talvez não estávamos nenhum de nós preparados para receber, né, para ser um bom anfitrião de 4 pessoas que são diferentes, que têm perspectivas, né, que têm compromissos religiosos diferentes do nosso. Isso eu lembro, né, que na época foi o meu foco. Dizer que assim como tinha outras diferenças, porque esse local era muito peculiar, né? Estávamos ali em São José do Norte, metade da mão de obra local. Então, para quem trabalha lá, quem frequenta, né, sabe que são pessoas simples. Muitos que estavam ali comigo, né, oriundos ali da agricultura, pesca, né, pessoas que
estão acostumadas a esse tipo de brincadeira mais rude. E outras pessoas que tinham vindo lá da Grande Porto Alegre. Alguns também com seus problemas, eu tinha também pessoas, né, que eram apenados, né, que estavam nesse bolo. Então, nós precisamos chegar num consenso. No início do trabalho, né, desse desenvolvimento dessa gestão toda, para mim, particularmente, foi muito difícil. Nós éramos todos muito diferentes. Então, é isso que eu quero dizer para vocês com a questão do comportamento. O bom gestor leva em consideração o estado comportamental das pessoas. O que eu quero dizer com isso, gente? Que nós precisamos capacitar, dizer o que nós queremos da nossa empresa. Eu não posso querer que o Douglas adivinhe o meu pensamento de gestão. Ele não pode ficar tentando saber, adivinhar o meu pensamento. Ele tem que entender o que realmente é dentro desse processo. Por que eu digo isso? Pode falar, seu Pedro. Tem que ser engenheiro e psicólogo, né, para entender. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas por que eu falo isso para vocês? O comportamento, ele tem que ser assim, ó, eu levaria o estado comportamental das pessoas muito mais a sério do que outros fatores. Porque até mesmo a ética é relativa. O que eu quero dizer com isso? Quem é que me cita um exemplo disso? Desculpa. Por que a ética é relativa? Gente, por que o comportamento tem que ser levado em conta? E o que ele tem que ver com ética? Que nem eu citei agora. Concorda comigo que a ética é relativa? Quem concorda e quem discorda? Se nós formos para países onde, por exemplo, aqueles lá, Emirados Árabes, né, aqueles países lá, vamos chegar e eles têm lá um processo similar à ditadura, né? Fuzilam as pessoas, alguns locais se colocam lá bombas e saem, né, e matam aí algumas pessoas. Na cabeça deles, é ético ou não o que eles fizeram? Para eles é, não. Para eles é um sinônimo de que tu vai para o céu e vai ter não sei quantas virgens te esperando e que tu tais ajudando o teu povo e tais, isso daí para eles é o certo, né? Para nós é uma chacina que eles fazem. Para nós é uma chacina, para eles é o correto. Daí então, gente, eu diria para vocês que o bom gestor foca no comportamento da sua equipe e entende que o local da onde ele veio deixa ele parecido com as tuas ideias ou deixa ele muito longe de ti. O comportamento é relativo. O que a maioria de nós sabe, né, quem vai se aprofundar nesse assunto e ler mais sobre isso, algumas coisas são inatas. Tipo, o instinto de sobrevivência. Alguém precisa dizer para vocês que tem que tomar água, se alimentar, respirar, se proteger de alguém que venha te atacar? Isso é inato, gente. A nossa mãe não ensinou isso. Ela fez isso por nós, né? Os pais, né? Enquanto não tínhamos condições.
mas ninguém diz tu precisa fazer. Né? Mas, em contrapartida, existem pessoas que se destoam do meio. E nós não vamos comportar essas pessoas dentro do nosso processo de gestão? Nós vamos. No meu caso, né, da construção civil, vocês sabem, né? Para mim, é normal ter uma obra aí cheia com pessoas apenadas. Isso importa para mim? Importa eu entender qual o comportamento. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o que eu vejo, né, dentro do meu cotidiano? São pessoas mais explosivas, com mais vícios, né? Não existe tu dizer que aqui nesse local, né, tu tem determinadas regras. Normalmente, né, num canteiro desse, tem consumo, né, de coisas ilícitas. E tu vais ter um confronto direto com as pessoas? Não. Tu vai tentar te aproximar de algum modo e fazer com que ela se sinta importante dentro do teu processo. E nunca usar ela de exemplo, porque ela Ela vai entender. De canto e conversa, né? Isso. Normalmente, né, o que a gente faz? A gente não entra num confronto. Eu, né, no caso. Eu entendo, né, que tem esse contexto e que ele precisa ser trabalhado. Porque senão não vai ficar ninguém comigo. Então, torna-se necessário também a paciência da outra parte da equipe. Aqueles que são pais de família, pessoas que têm um outro cotidiano, que veem a vida, né, de uma outra forma, de uma outra maneira, que não concordam, né, com algumas coisas que estão sendo praticadas ali. Mas eu diria para vocês que dá tudo certo. Gente, muito pouco problema. Dá problema, mas assim, muito pouco. Por quê? Porque nós, quando estamos dentro de um processo, ainda que a gente esteja na base da pirâmide, a gente entende o comportamento das pessoas e a gente sabe até onde vai. E elas aprendem a chegar no limite também com a gente. E aí, então, começa o equilíbrio. E se percebe, né? Eu percebo que as pessoas entram no teu ritmo. Elas começam a entender que para ser aquele contexto, que para estar naquele local, que parece bom para elas, né? Que elas tenham um objetivo de crescer ali dentro, enfim, elas começam a se adequar ao teu padrão. Muito raro, né, acontecer ao contrário. Acontece. Eu mesmo já, nesse local que eu disse para vocês lá em São José do Norte, eu tive alguns problemas, graves, inclusive, né, de comportamento das pessoas. Aí tu não tem que fazer, né? Tu tem que fazer a dispensa. Porque nós estamos falando aqui de focar na gestão como se a gente fosse ficar com as pessoas indiscriminadamente, perdoar tudo, né, e seguirmos, né, sempre com trabalho sem aparar estas. A gestão não significa isso. A gestão significa que a gente vai ver potencial. Olha, o fulano de tal tem tais problemas, mas ele tem esse de bom, ele tem esse potencial, nós vamos focar nisso. Bom, aí se ele não se adequar ao molde, realmente ele não pode fazer parte dele.
Então, isso é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que focar nesses 9 dias agora, né? 9 aulas que faltam. O que nós vamos ver, começar a falar amanhã? Deixa eu puxar aqui. Amanhã a gente vai iniciar falar sobre o empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Só uma pincelada. O que é ser um empreendedor? Ter uma visão de dono, de proprietário, sei lá. Isso aí, Rafa. O empreendedor é aquele cara, né, que saca um negócio normalmente antes que outros percebam. Isso é ser um bom empreendedor. É ver que em determinado local, por exemplo, né, nós não temos lá uma lancheria, uma McDonald's, por exemplo. Mas o local está crescendo. Por que não tem? E ele vai lá e monta um negócio que ninguém ainda pensou. Eu tenho um exemplo disso, né, de empreendedorismo na rua da minha casa. Vocês sabem, eu moro em zona rural. Onde eu moro é um corredor, né, com a rua sem fim. E eu tenho um vizinho que abriu uma ferragem. Vocês acreditam nessa? Uma ferragem numa zona rural. Quando ele abriu, eu lembro, né? Algumas pessoas da comunidade acharam, olha, isso não vai para frente. Eu também fiquei assim, poxa, mas como assim, né? Todo mundo com as casas prontas aqui. Mas ele abriu. Ele se lida bem também com mecânica automobilística, né? A diesel, né? Chega muitas coisas ali. E agora, e um dia, né, ele falando, ele disse, não, mas isso aqui eu fui pesquisar. Vai ser loteado, assim como foi onde a gente mora. E adivinhe, não preciso falar mais nada, né? Esse é o empreendedor que nós vamos falar amanhã. É o cara que, no meio do nada, faz um apanhado, pesquisa, vai comprovar se aquilo, né, que estão falando, se aquele rumor é verdade, e ele acredita no negócio. E monta o negócio. Só que o empreendedor, ele normalmente está lá no topo da pirâmide, né? Aquela pirâmide que eu mostrei para vocês. Ele tem uma visão de retorno média, curta ou longo prazo? Longo prazo. Longo prazo. Esse que eu disse para vocês, ele está aí penando há uns 3 anos. Mas ele deslanchou. Porque lotearam. Ele fez a pesquisa, ele pesquisou, ele tinha certeza do que ele estava fazendo e foi o pioneiro nisso. Então, gente, amanhã a gente vai estudar essas estratégias, né, que a gente tem aí, do que é ser um empreendedor, né? O que é iniciar algo novo, né? Ou ver uma oportunidade onde ninguém mais está acreditando que tenha. O empreendedor, né, vai ser aquela pessoa aí que ele sai do sonho e põe em prática, né, aquilo que ele idealizou. Então, o que ele tem aí de importante, né, dentro do processo de gestão que a gente está comentando aqui? Então, a gente vai falar disso amanhã. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma passada ali na apostila, né? Eu vi que o Rafael colocou ali para vocês, eu acho que talvez não tiveram tempo, né? Mas ali nós temos um bom roteiro, bem especificado, né, o que a gente está tratando aqui. Então, amanhã a gente vai dar continuidade. Se alguém tiver alguma dúvida, né, do que a gente conversou hoje, do porquê, né, dos aspectos comportamentais, né, intelectuais das pessoas, o que isso tem aí de importância dentro do nosso processo de gestão, se ficou alguma pendência, vocês podem trazer isso amanhã ou
tratar de falar disso agora para a gente não ficar com essas dúvidas, né? Porque a disciplina, como deu para ver, é algo simples, é algo que a gente vai fazer aqui conversado, né? Nós vamos ter ali o nosso roteiro para não fugir da nossa proposta, mas a ideia é que a gente tenha isso não decorado. Eu falei da apostila se alguém leu, mas não tem interesse que leia a apostila, eu tenho interesse que fique o contexto, né, na mente de vocês, porque não é algo difícil, né? É algo só que a gente precisa entender. E pronto. Beleza? Voltamos amanhã? Olha, não podem dizer que eu não soltei vocês mais cedo, hein? Ah, antes da chamada, né? Fala, Felipe. Você ia falar? Tranquilo, só isso mesmo. Não tem problema. Era só isso? Olha aí, barbada, hein? Soltando 8h30. Vamos fazer a chamada aqui. O André. Tá aí? Davi. Não viu Davi. Douglas. Presente. 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 O Felipe tá aí. E O Igor. O Igor tá aí? Tô aqui, ó, David. Poxa, Não, Igor. David. o David tá aí, o David tá aí. O David. Peraí. O David está aqui. O Igor que não está, então. Isso. O Ismael, não, também. Luciano. O seu Pedro está aí. O Rafa está também. O outro Rafa também. O Rodrigo está. O Rogério também. Ah, peraí, que agora eu confundi. Rogério Medeiros ou Medeiros, né? O outro não. O Charles não. E o Vitor. Presente. Tá aí o Vitor. A tua câmera que tá invertida, Vitor, eu acho. Ah, deu certo. Bom, então tá, gente. Vou parar a gravação. Amanhã a gente Quantos continua. dias de aula é, professora? São 10 aulas, tá? 10 Vamos aulas. aí mais 9 E vai dias. fa- Duas tá, semanas. e por questão de trabalho, prova, como é que vai ser? Olha, gente, a gente nem conversou isso, né, no início da aula para os que estavam. Mas na outra turma, né, que eu trabalhei gestão, acho que foi eletro, não lembro bem, nós fizemos um trabalho juntos em aula, né? Fizemos tipo uma Tá. dinâmica. E eu estava pensando em Sim. fazer algo parecido com vocês. Acredito que amanhã a turma esteja mais completa, né? Eu vi que alguns colegas estavam atrapalhados ali com a disciplina anterior. A gente pode combinar melhor isso. Tá, ok. Porque assim, ó, Tava eu não vou ser... tão, Oi? tava não tão atrapalhado aí. Ainda estamos atrapalhados ainda. Ainda estão atrapalhados. Eu estou pensando em uma dinâmica, tá? Alguma coisa que a gente faça aqui, que a gente pegue uma, né? Faça É bom, juntos. sim. Vai ser ótimo. Perfeito. E aí algum trabalho aí que vocês possam fazer impresso, dividir, né, a nota. Porque uma prova seria decorar e, como eu falei, eu acho que não é uma disciplina para ser decorada, sim para ser entendida. Entender onde a gente está dentro desse contexto de gestão, entendendo isso, está tudo certo. Beleza? Beleza. Aí amanhã a gente combina melhor se os outros meninos estiverem aí, a respeito da avaliação.